Ok, Martiniano. Vamos lá falar, né, dessa confusão que é a Covid e que tem feito com que muitas autoridades acabem voltando atrás. Estava programado para o debate aqui a gente falar sobre a notificação do número de mortes pelo coronavírus do sistema do Ministério da Saúde, que provocou muita polêmica em todos os estados. É que houve uma mudança, tornando obrigatório o preenchimento de campos do relatório com informações do CPF e número do cartão nacional do SUS, se o paciente é ou não estrangeiro. Mas, diante de pressões, o governo Bolsonaro acabou voltando atrás, Jean Lopes. Voltar atrás é um sinal de grandeza ou é um sinal de falta de convicção, Jean? Nesse caso específico, nenhum dos dois. Foi um sinal de fraqueza, que o governo cedeu às pressões e voltou atrás de uma decisão extremamente correta que ele tinha tomado. Bolsonaro fraquejou, então? Não é o Bolsonaro, foi o Ministério da Saúde. A gente tem que parar de colocar sempre uma pessoa como responsável por um Estado gigantesco. O governo, a gente tem que dividir entre o que é governo federal e o que é Estado. E a responsabilidade nesse quesito é do Ministério da Saúde. Que é do governo federal, é do governo federal, mas não foi ele que fraquejou, foi o Ministério da Saúde. Afinal de contas, foi o Ministério da Saúde que colocou a regra perfeita que evita uma série de confusões. Eu vou explicar rapidamente ao nosso telespectador, ao nosso ouvinte. Então o Brasil está na 5ª colocação em números absolutos de vacinação. O mérito é do Ministério da Saúde. O mérito é do governo federal. É, do governo federal. Do governo federal. Do governo federal, obviamente. Obviamente que sim, ué. O governo federal, através do Ministério da Saúde, exigiu, desde ontem, que fosse colocado CPF em todos os atestados de óbitos das vítimas da Covid-19. Aliás, é uma regra que já é lei no Brasil, mas que estava sendo quebrada nesse momento de emergência, de urgência. Veja bem, a falta do CPF no atestado de óbito pode gerar fraudes, pode gerar números errados, podem gerar futuramente, porque quando você coloca o CPF no atestado de óbito, automaticamente ele é cancelado no cadastro nacional. Uma vez não colocado, ele não é cancelado. Então fica valendo um CPF para uma pessoa que morreu e que não deveria mais existir esse CPF. Aí pessoas usam a CPF para praticar estelionato e outras coisas mais. Portanto, uma regra perfeita. Mas os segmentos da saúde dos estados e municípios pressionaram o Ministério da Saúde dizendo que não era capaz de atender essa regra. Poxa, será que é tão complicado assim colocar o CPF de quem morreu no atestado de óbito? Ocorre que todas as medidas que o Ministério da Saúde tem tomado, certas ou erradas, essa, no caso, é correta, ao meu ver, viram motivo da oposição detonar, boicotar, pressionar, e aí não se consegue nunca organizar o sistema de saúde no Brasil. Então o governo federal hoje passa a ser refém dessas pessoas que falam em nome da saúde, entre aspas, que falam em nome da ciência, entre aspas, como se essas pessoas fossem habilitadas a isso, a falar em nome da ciência que não é exata, que tem antagonismos em posições, em termos da saúde que não tem nada a ver com burocracia, porque não é médico que vai colocar CPF lá, quem vai colocar é a parte burocrática dos hospitais, dos postos de saúde, dos CAIS e tudo mais. Portanto, Rafael, nesse momento o Ministério da Saúde, vinculado obviamente ao governo federal, fraquejou e cedeu à pressão de forma, ao meu ver, errada, porque ele tinha tomado a medida mais do que correta. Muito bem. Martiniano Cavalcante, só uma informação que a gente vai debater daqui a pouco. Olha só, o comércio de Goiânia vai reabrir com restrições na próxima semana, afirma o prefeito Rogério Cruz. Daqui a pouco a gente traz esse assunto à tona. Martiniano Cavalcante, a sua opinião sobre esse assunto, a volta dos que não foram. O governo acabou que tomou uma decisão e voltou atrás em pouco tempo. Atitude certa, errada? O Jean disse que o governo fraquejou, foi esse termo? Fraquejou, cedeu às pressões, né? Cedeu às pressões, fraquejou.
O capitão rendeu a tropa, Martiniano? Eu não sei, às vezes eu fico tentando achar um ponto de acordo com o Jean e acho tão difícil, rapaz. Porque isso aqui não é uma questão ideológica. A questão aqui é o seguinte, houve uma deliberada iniciativa de fraude nos números de mortos por parte do Ministério da Saúde, que não é o Ministério que notifica os números de morte, que notifica é o SUS. O SUS é uma estrutura composta pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias estaduais, pelos gestores municipais, as secretarias, pela participação social, as conferências da saúde, seus representantes. Então, é uma estrutura complexa, nacional. Quem notifica é essa base. Agora, vejam, não é isso que está se discutindo. Não é o atestado de óbito, o problema era o lançamento do CPF na notificação, no campo de notificação. Nos atestados de óbito, o CPF é obrigatório, o atestado de óbito é feito em cartório e pode ser atualizado. Todas essas mortes são contabilizadas. Há um sistema nacional que unifica o registro de óbitos com os óbitos da saúde. Isso não é assim. Se fosse assim, você tinha criação de cadáveres e de ressurreição, todos os dias milagres aconteceriam. Então o problema é simples, é um problema de ajuste administrativo entre as partes. Não me parece que caiba ideologizar isso, e acho que agiu corretamente o Ministério dialogando com as partes que compõem o SUS. E isso vai ser feito posteriormente, que era uma discussão que já estava sendo feita para ser implementada antes, não foi possível de implementar agora, vai ser possível depois, já na notificação de óbito no próprio campo de notificação das planilhas do SUS que são feitas nos hospitais. Agora, uma última palavra. Eu não vou entrar no mérito se no hospital a situação está boa e suficiente para o sujeito ir lá e colocar mais uma função para digitar um dado na ficha de cadastro dos óbitos. Eu vou levar em consideração a expressão das pessoas de que essa estrutura de saúde está em colapso. E me parece que isso é verdadeiro. Então, ganhar um tempo aí é um pouco de bom senso, é levar em consideração posições diferentes e achar o melhor encaminhamento para essa situação. Eu fico assim preocupado por viver em um país onde a lei, a Constituição passam a ser meras formalidades e não são cumpridas porque A ou B acham que elas não devem ser cumpridas. Sistematicamente é o que ocorre no Brasil, né? E tem essa oposição atual, oposição ao governo federal, ela é contra tudo que o governo federal faz. Ela não avalia, ela não pensa nas consequências, ela não pensa nas coisas boas que tais medidas são tomadas. O que a oposição quer é destruir qualquer posição, qualquer inovação que o governo federal quer impor a essa nação. Veja bem, colocar um CPF, você está organizando o sistema de saúde. Você está organizando, inclusive, o futuro, que esse CPF não vai poder mais ser utilizado no futuro, de uma forma, muitas vezes, fraudulenta. Mas parece que tem dificuldade, as pessoas querem sempre desorganizar, querem sempre o caos, querem sempre a bagunça. Porque assim é mais fácil você fazer fraude, é mais fácil você manipular números, você superdimensionar ou subdimensionar números. Eu não estou aqui falando que os hospitais estão colocando mais mortos do que ocorrem. Pode, inclusive, colocar menos, porque não existe identificação. Qualquer pessoa pode ser colocada lá como João, José, Maria, né, Rita. Não, a única coisa que realmente atesta que alguém morreu ou sobreviveu é o número do CPF, que é único, inviolável. Mas as pessoas não querem que se organize esse país, as pessoas são contra, porque querem continuar como o país foi desde 84, 85, quando começou o governo civil, pós-regime militar, até 2018. Uma bagunça, uma esculhambação, um monte de gente mamando nas tetas do Estado, fazendo os números do Estado a seu bel prazer, mas a oposição brasileira não permite que se organize esse Brasil, esse país. Por isso o governo federal
fraquejou em não ser incisivo, impositivo, numa regra que ele quis impor e era mais do que justa, mais do que legal. Veja bem, eu fui comprar um livro essa semana pela internet, livro do Nelson Rodrigues, né, A Menina Sem Estrela, que inclusive está fora de catálogo, consegui achar no sebo, eu só pude comprar ao informar meu CPF. Mesmo que eu pagasse o boleto, já tivesse o dinheiro pago, sem o CPF eu não receberia o livro. E aí, uma coisa tão séria como atestado de óbito, a oposição brasileira não quer que seja colocado esse número de CPF. Para mim, um absurdo total. Deixa eu completar a informação aqui importante, né, que diz respeito a todos nós. O prefeito de Goiânia disse, né, nessa quinta-feira, que a partir da próxima segunda haverá retomada das atividades com restrições, né? Quais seriam essas restrições? A produção vai procurar isso para a gente. Após os decretos de combate à disseminação do coronavírus, que determinaram fechamento pelo prazo total de 4 semanas da capital. O prefeito disse que a nova normativa será publicada na sexta-feira, portanto, amanhã. Na tarde de hoje, ele vai se reunir com entidades representativas do setor econômico para discutir a formação do decreto. Ele não deu detalhes sobre o alcance da abertura. Abrem aspas, olha só, tivemos em Goiânia decreto de 7 dias, depois mais 14 dias, válido até domingo. Então, a partir de segunda-feira, o decreto de Goiânia é para abertura com restrições. A gente vai tentar, nos próximos minutos, tentar antecipar aqui, né, detalhes desse decreto. Quais são as restrições referentes ao comércio? Vamos fazer o seguinte, eu vou passar para a Michele, né, ela vai vir com mais notícias, com destaques do próximo bloco, e daqui a pouco a gente volta com esse e outros assuntos. Michele? Tá certo, Rafael. Bom, e depois do intervalo, então, a gente vai ver que policiais e bombeiros devem começar a ser vacinados amanhã. Então não saia daí que a gente volta rapidinho para te contar os detalhes.